Glória a Deus. Então nós vamos ministrar hoje e vamos dar continuidade aqui falando sobre como estabelecer uma vida no Espírito e o que é uma vida no Espírito, né? Então nós estamos aqui hoje com o texto base de 1 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler aí então o versículo 3 e o versículo 4. Amém? A palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Vamos falar até aqui, meu irmão. Que texto! Só na leitura desse texto aqui, meu irmão, a gente já podia parar tudo e sentar, meditar, orar a respeito, e já seríamos grandemente edificados por dentro. Só na leitura desse texto nós já somos grandemente edificados. Mas vamos conversar um pouco a respeito. Algumas coisas nós precisamos compreender para sair dessa rotina mundana que esse século provê. Esse século, quando a Bíblia fala a respeito de século, ele fala disso que nós estamos vivendo, desse mundo, das coisas que nos envolvem, das coisas que são a nossa rotina, o nosso dia a dia. É sobre isso que Paulo fala, as coisas desse século. Quando ele fala em Romanos 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que ele está dizendo? É um conselho para o povo de Deus, para que não entre na forma do mundo. O que é uma forma? Quando nós falamos assim de conformar, é colocar numa forma. Então, quando você vai fazer um bolo, você bate a massa no liquidificador e fica aquela massa meio mole, ok? E ela não tem uma forma definida. Ela está dentro do liquidificador, ela está na forma do liquidificador. E aí você não quer que ele fique ali naquela forma. Então você escolhe uma forma ao seu gosto, às vezes quadrada, redonda, triangular, depende daquilo que você vai fazer. E você escolheu a forma, então você vai pegar aquela massa de bolo, coloca nessa forma para poder construir esse bolo, leva ele para o forno e ele vai então ser fixado naquela forma. Entenda isso, ele vai ser fixado naquela forma. Quando você terminar ali, que assar o bolo, que você tirar, ele vai estar exatamente com uma forma designa, né, que o bolo esteja. Se você queria triângulo, ele vai estar triangular. Se queria redondo, ele vai estar redondo. Se queria retangular, ele vai estar retangular. Então, aquele bolo ele foi colocado numa forma segundo aquilo que era o seu desejo. E quando Paulo fala isso, então ele está falando sobre a forma do mundo, porque o mundo ele tem uma forma. Esse mundo ele foi entregue para Satanás por Adão. Deus criou Adão, estabeleceu ele como dominador, né, como uma pessoa que dominaria o mundo, dominaria todas as coisas. E quando Satanás visitou Adão e Eva no Éden, ele fez ali uma proposta de que eles desobedecessem a Deus, uma sugestão. Eles abraçaram essa sugestão, erraram, pecaram diante de Deus, e nesse momento eles entregaram o domínio do mundo a Satanás. É tanto que quando Satanás ele foi tentar Jesus no deserto, quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, Satanás ele disse dessa forma para Jesus: tudo isso aqui que você está vendo, Jesus estava em cima de um pináculo, ou seja, o ponto mais alto, onde ele podia ver tudo, todos os reinos, todas as coisas, e Satanás disse para ele assim: tudo isso aqui eu te darei, se você prostrado me adorar.
Em momento nenhum Jesus disse para ele: você é mentiroso, isso aqui tudo não é seu para você me dar, você não pode me dar porque não é seu. Jesus não confrontou ele dessa forma. Por quê? Porque ele não estava mentindo, era uma verdade. Se ele poderia dar porque aquilo foi entregue para ele pelo homem. Então Satanás ele criou uma forma para esse século, da mesma forma que você faria se te desse um reino, uma cidade, um bairro para você tomar conta. Você ia criar ali uma forma daquilo funcionar, uma forma daquilo existir, né? E das pessoas coexistirem no mesmo lugar. Então Satanás ele criou o molde desse mundo. Isso precisa ficar muito claro na minha cabeça e na sua cabeça, essa consciência, para que você saiba o porquê que Paulo fala para você não se conformar com esse mundo. Porque essa forma que foi feita para esse mundo não é a forma que Deus criou para os seus filhos. Eu vou repetir. Essa forma que Satanás criou para reger o mundo não é a forma que Deus criou para os seus filhos. E aí Jesus, ele vem lá na oração do Pai Nosso e ele diz da seguinte forma: Pai, da oração do Pai Nosso não, numa outra oração que ele fez, ele diz: Pai, eu não peço que você os tires do mundo. Veja que Jesus ele não está dizendo: Pai, tira meu povo desse mundo, que esse mundo não presta, porque ele tem a forma de Satanás. Ele tem a forma que Satanás criou para esse século. Jesus não disse: peço que tire eles do mundo, Jesus, Pai. Aleluia. Ele não diz: tire eles do mundo. Vou até buscar aqui esse texto. Amém? Jesus não disse isso: peço que tire eles do mundo. Mas ele disse assim: eu não peço. Está aqui, ó, João 17, versículo 15. Ele diz dessa forma: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. E ele continua acrescentando: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Até aí. Meu Deus, que versículo poderoso, que oração poderosa. Porque Jesus ele disse: eu não peço que tire eles do mundo, mas que os livre do mal. Então você precisa entender que há uma forma que Satanás criou para reger o mundo e para o mundo ser conduzido. E há uma forma que Deus estabeleceu para que os seus filhos andem, para que os seus filhos vivam. E no meio dessas duas coisas existe o plano de redenção e a entrega de Jesus Cristo, que aconteceu para poder te proporcionar a oportunidade e o direito de que você não viva segundo a forma do mundo, mas segundo a forma de Deus. Aleluia! Ou seja, a entrega de Jesus Cristo ela veio restabelecer ao homem o direito, o poder de exercer autoridade neste mundo, mesmo que o mundo tenha a forma de Satanás. Mesmo que esse século esteja sob a forma de Satanás, sob o governo dele, nós fomos estabelecidos como a maior autoridade nessa terra, estabelecida por Deus, para reinar e dominar sobre toda e qualquer situação, inclusive sobre Satanás e seus anjos, seus demônios. Meu irmão, se isso cair no seu espírito, se isso cair no seu espírito, você vai viver de forma diferente a partir de hoje. Uma vida no espírito, meu irmão, passa por primeiro você compreender em que reino que você interage, em que lugar que você foi colocado. E a palavra de Deus nos diz que nós estamos assentados muito acima muito acima de principados, potestades. O livro de Efésios 1:21 vai dizer assim, vamos ver a partir do 20, né? Deixa eu só arrumar aqui. Aleluia. Efésios 1. Se puder abrir a sua Bíblia, aí abre a sua Bíblia no livro de Efésios 1. Aleluia. Estou abrindo a minha aqui também, para a gente falar exatamente o que está escrito. Quando eu não me lembro muito bem o texto, eu gosto de abrir exatamente para poder falar exatamente como está. Às vezes a gente está ministrando e na inspiração chega no momento o texto. Então o texto diz assim, vamos ler do versículo 18 em diante.
Melhor, do 17. Misericórdia, dá vontade de ler tudo. Mas o 17 diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Olha só, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, meu Deus, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meu Deus! Meu Deus do céu! Se você recebe essa consciência, meu irmão, desse texto, anote aí, meu irmão. Efésios 1, a partir do versículo 17, a gente leu aqui. Meu Deus do céu. Veja que o desejo de Deus, o desejo não vou falar o desejo. Esqueça o desejo, meu irmão. Veja que o plano que Deus estabeleceu é esse aqui. O que ele fez, ele manifestou em Cristo a força do seu poder, a grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Manifestou em Cristo, ressuscitou ele dos mortos, o colocou à sua direita, acima de todo principado e poder, potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, qualquer nome, seja do presidente, seja do chefe, de qualquer nome, seja de enfermidade, acima de qualquer nome. Não um nome que só se cita nesse século, ainda ele diz no versículo 21, mas também no próximo século, ou seja, não haverá um nome que estará acima do nome de Jesus. Não haverá uma autoridade que estará acima do nome de Jesus. E ele sujeitou as coisas aos pés de Jesus, todas as coisas, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da onde? Da igreja. Quem é a igreja? Eu, você. Ele é o nosso cabeça. E aí diz, o constituiu como cabeça da igreja. O que é a igreja? O seu corpo. E o que a igreja é? A plenitude. A igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Veja que no versículo 23, essa segunda parte depois da vírgula, ela está ligada ao final do versículo 22, que é sobre o que ele está falando. Ele diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, falando de Jesus. Ok? Você vai perceber que ele diz no versículo 20, ele vem falando de Jesus. Manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Está falando isso de Cristo, diretamente. E ele continua, nos céus aonde? Acima de todo principado e poder e potestade, e domínio e todo nome que se nomeia. Falando de Cristo. Não só neste século, mas também no vindouro. Ele fez isso com Cristo. E aí continua e depois ele diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, vírgula, e aí ele começa a se referir, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é seu corpo. Aleluia, a igreja de Jesus Cristo é o corpo de Cristo. E o que é a igreja? A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meu Deus do céu. Só esse último versículo aqui já me faz querer dar uma carreira aqui, correr no espírito, gritar, pular, rolar. Porque nós podemos entender quem nós somos, meu irmão. Aleluia. Isso é você começar a estabelecer uma vida no espírito. Você andar segundo estas verdades, as verdades da palavra de Deus,
As pessoas estão equivocadas tentando buscar uma vida no Espírito, naquilo que elas entendem como vida no Espírito. E o que as pessoas têm estabelecido como vida no Espírito? Uma pessoa que está vestida como crente, uma pessoa que está com um palavreado como crente, né? Porque tem o idioma crentez, né? Uma pessoa que está falando em línguas na sua frente. Nossa, a pessoa é muito usada porque ela fala em línguas. Em alto bom som, ninguém entende nada. Porque não traz a revelação, não traz a tradução daquilo que está falando, não edifica ninguém em nada. Então as pessoas, elas têm como um parâmetro, uma forma de se vestir, uma forma uma forma de catalogar, né, a vida espiritual. Isso não é vida espiritual, meu irmão. Isso não é vida no Espírito, irmão. A pessoa quer ser espiritual e aí ela chega na igreja e ela entra e dá paz do Senhor para todo mundo, e aí vai, ajoelha lá em humildade, faz a sua oração para demonstrar algo de espiritual. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso, a sua reverência é você com Deus. Não estou dizendo que você não deve fazer, mas estou dizendo que isso não cataloga e não caracteriza uma vida no Espírito. Não é a característica de uma vida no Espírito, simplesmente. Pode ser parte, pode fazer parte aí daquilo que você crê e tudo mais, e como você se comporta, não tem problema. Mas isso não é demonstração de vida no Espírito. A vida no Espírito é você manifestar aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Dessa forma, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, como igreja que você é. Manifestar essa condição, manifestar essas características do reino de Deus. Você deve manifestar as características do reino de Deus, para o qual você foi transportado. As pessoas estão fazendo uma grande confusão. Elas foram libertas do império das trevas, transportadas para o reino do Filho do Amor, mas as atitudes estão como quem vive no império das trevas. A forma de vida está como quem vive no império das trevas. Estão contaminando a cultura do reino do Filho do Amor de Deus, com a sua cultura e os seus atos do reino do império das trevas. Nós precisamos estar atentos com isso, meu irmão. Você foi transportado de reino. Se comporte como quem vive no reino do Filho do Amor. Se comporte como quem vive nesse lugar, junto com Cristo, acima de todo principado, oh, aleluia, acima de todo poder, oh, aleluia, acima de toda potestade e domínio, aleluia, acima de todo nome que se nomeia, porque eu fui colocado com Cristo, porque se Cristo é o cabeça, eu sou a igreja, o corpo de Cristo, eu estou junto com Ele, assentado com Cristo, aleluia. Não pode ter um conflito nisso, meu irmão. Não pode ter. Qual o nome da enfermidade que você está enfrentando hoje? Ela tem um nome? O nome de Jesus está acima dela, desse nome. Qual é a dificuldade? Qual é o monte que se levantou contra você e as dívidas? O nome de Jesus está acima desse nome. O que é que você tem aí para apresentar para mim, para os meus ouvidos, para dizer que não consegue? É uma depressão? O nome de Jesus está acima desse nome, depressão. É uma ansiedade? O nome de Jesus está acima dessa ansiedade. É o câncer? O nome de Jesus está acima do câncer. É HIV? O nome de Jesus está acima do HIV. E essa é uma verdade espiritual que não pode ser mudada. Não importa o que Satanás pinte para você como quadro do dia, a palavra é o meu quadro eterno, a minha verdade eterna, a minha verdade, a verdade que prevalece no meu dia a dia. Quando eu acordo, eu olho para a palavra, antes de olhar para o quadro que Satanás pintou para esse dia. Aleluia! Porque eu vou estabelecer a minha cultura conforme a cultura do céu. A doutrina que me rege é a doutrina da palavra, não é a doutrina que Satanás está dizendo.
As pessoas estão levantando, ligando o jornal e vendo: a bolsa caiu, o dólar aumentou, a inflação subiu, o presidente fez isso, fez aquilo, fechou acordo com não sei o que, tá tendo guerra, tem rumores de guerra. E aí já começam o seu dia segundo aquilo que eles absorveram da forma desse mundo. Tá errado, meu irmão, tá errado. Comece o seu dia se colocando na forma da palavra de Deus, vivendo de forma que exalte a palavra de Deus. Não há problema algum de você ler jornal, meu irmão. O que você não pode é deixar que isso doutrine a sua mente, que isso doutrine o seu espírito, porque você deve ser doutrinado pela palavra. E a palavra diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Uma experiência poderosa que Davi teve com Deus. Olhando para o pasto, olhando para aquela imagem, cuidando das ovelhas, ele se coloca numa posição de ovelha, sendo cuidado por um pastor, uma pessoa que tinha total habilidade para falar sobre isso. Ele diz, olhando para as ovelhas, da forma como eu cuido dessas ovelhas, elas estão ali tranquilas pastando, assim o meu Deus cuida de mim. Aleluia. Essa palavra é para o seu coração. É isso que eu estou falando aqui em línguas. Essa é a tradução daquilo que eu orei em línguas. Essa palavra é para o seu coração. É isso que Deus mandou te dizer através disso. Porque na sua aflição a palavra se manifesta segundo a sua fé. E porque a sua fé tem sido estabelecida sobre coisas que não são as coisas que eu determinei, você se sente abalado, fraco e desacreditado. Mas estabeleça o seu coração na minha palavra, porque ela não muda. Ainda que o diagnóstico do médico tenha mudado, as esperanças das pessoas ao seu redor tenham mudado, a minha palavra não muda. Ainda que o cenário que Satanás pintou tenha mudado e piorado, a minha palavra não muda. E eu te fiz co-participante da minha glória. Aleluia. 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 Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que se diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, participantes da natureza divina, participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. 1 Pedro 1, 3 e 4. É isso que a palavra diz ao seu coração, meu irmão. Receba essa palavra e considere e comece a colocar a sua vida em outro lugar. Saia desse lugar que você está, que não evidencia o Espírito, que não evidencia a vida no Espírito, que não evidencia isso que a palavra diz. Veja, aleluia, que ele diz da seguinte forma:
Em 1 Pedro 1 e 3, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis, para que você fique, irmão, olha o que Deus está dizendo, para que você fique participante da natureza divina. Olha aqui o que Deus deseja, olha o que Deus quer para a sua vida, que você seja participante da natureza divina. Vem cá, qual que é a natureza divina? É de doente? Qual que é a natureza divina? De depressivo? Ou seria de ansioso? Ou seria de miserável? Ou seria de derrotado? Não, meu irmão. A natureza divina, ela tem todas as coisas. Veja que ele inicia o versículo dizendo: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito, ou seja, tudo que nós precisamos para a vida e piedade. Tudo que está relacionado à vida e piedade, ele com seu divino poder nos deu. Você já tem. Você já tem. Para de pedir uma coisa que você já tem. Ele já disponibilizou para você. Para de ficar pedindo: Deus me ajuda. Para de ficar pedindo: Deus me dá coragem, Deus me dá paciência, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Ele já te deu. Em Cristo Jesus ele já te deu tudo. Veja, visto como o seu divino poder nos deu, é passado, tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, ele já fez. E aí você fica: por que eu peço e não recebo? Porque está pedindo mal, está pedindo errado. Essas coisas você não deve pedir, porque você já tem, ele já fez. Em Cristo ele já consumou isso. Você precisa apenas passar a andar nisso, meu irmão. Se você declara: ei, eu tenho saúde divina, então levante dessa cama, vá cuidar dos seus afazeres, porque quem tem saúde não fica deitado. Ah, mas o sintoma está aqui. Não interessa o sintoma, eu não vivo por aquilo que eu sinto, eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu não vivo por aquilo que está ao meu redor, eu vivo pelo que eu creio, então eu me levanto e ando. Aleluia. Todas as coisas já foram conquistadas por Cristo Jesus na cruz. Eu vou ministrar por esses dias para frente e provavelmente na semana que vem a respeito da responsabilidade cristã. E você vai entender muito mais disso que nós temos falado aqui. Glória a Deus, meu irmão. Seja edificado na palavra. Em nome de Jesus. Seja fortalecido na palavra. Aleluia. Deus é bom. Eu declaro em nome de Jesus essa palavra encontrando um lugar, um solo fértil no seu coração, para não ser abafado, para não ser sufocado pelas situações, mas para que você possa pensar, desejar, andar de acordo com cada uma dessas coisas, dessas verdades espirituais que foram ministradas ao seu coração. Eu declaro que Satanás não vai roubar, mas a minha declaração não é suficiente para fazer isso permanecer no seu coração, irmão. Você precisa guardar essa palavra. Você precisa guardar essa palavra, porque Satanás ele vai querer roubar isso. Depende de você. Depende de você. Puxa a responsabilidade para você. Seja abençoado na prática da palavra. Pai, obrigado por essa palavra que fortaleceu o meu espírito, que me fez crescer em Ti, que me amadureceu mais. Obrigado por essa palavra que alcança os corações aqui nessa tarde, Pai. Eu sou muito grato a Ti. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Pai. Aleluia.